Olá, amigos e irmãos. O assunto de hoje do tema da série Não Consigo Ser o Crente que Eu Era é obediência. Esse é o terceiro tópico da nossa série desses dias que nós estamos falando desse assunto. Esse assunto ele se encerra no próximo vídeo de amanhã, que o vídeo de amanhã estaremos falando sobre comunhão. Tá certo? Então o tema hoje é o subtítulo. Hoje ele é sobre obediência. Vamos ver o que é obediência? Obediência no dicionário da língua portuguesa. Ato ou efeito de obedecer. Condição ou qualidade de obediência. Né? Agora se nós formos olhar aqui a obediência no dicionário da língua, a luz piscou aqui. No dicionário online diz a ação de quem obedece e de quem é submisso ou dócil, disposição para obedecer, né? Ato ou apelo para o qual alguém se conforma com as ordens de autoridades ou ordens recebidas de autoridade, mando ou domínio. Tá certo? Esse é o dicionário online. Se nós olharmos aqui no significado no dicionário informal, estou te dando aqui três situações, né? A qual estou citando duas. Dicionário informal, que é aquele que alguém deu um incremento a mais na questão. No dicionário informal, a ação ou efeito de obedecer, ceder, cumprir, seguir ou seguir, submeter-se à vontade de alguém, cumprir uma ordem, aceitar uma determinação, respeitar uma lei ou um mando, respeitar um superior ou pessoa mais velha. Aqui tem uma observação. Obedecer aos mais velhos é um dever das crianças e dos jovens imaturos que ainda não conhecem as armadilhas da vida e não sabem a diferença entre o certo e o errado. Um subordinado obedece às ordens do seu superior. O sargento fala para o soldado: traga-me o prisioneiro. O soldado responde: sim, sargento, vou trazê-lo agora mesmo. Isso aqui é todo um conceito de obediência, tá certo? Agora, quando nós viemos aqui, mais inclinado para o lado cristão, o que está dizendo? A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. A rebelião, desobediência, é a origem dos problemas da humanidade. Tá certo? A palavra de Deus, esse do lado cristão, religioso, ele já esclarece a nossa condição diante de Deus. Né? Eu vou ler aqui para a nossa introdução dessa nossa conversa, em João capítulo 14, e o versículo... João 14, o versículo 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Lá no livro de Eclesiastes, não está aqui na minha anotação, no livro de Eclesiastes está dizendo assim, vamos lá dar uma olhada? Eclesiastes 12, vamos ler. Livro da sabedoria também, livro de Salomão. O que está dizendo no livro de Eclesiastes? Vamos ler aqui para nós entendermos. Né? Vamos ver aqui. Eu sei que você pensou aí lá no Deuteronômio, tem também. Mas vamos devagarzinho. O que diz Eclesiastes? Né? O que diz Eclesiastes aqui?
Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O que diz? Já no finalzinho do livro, né? Ó, vamos ler o 14 também. Ó, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Todo homem aqui é um termo geral que a Bíblia quer dizer todo ser humano. Entendeu? O verso 14 diz: porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Essa parte aqui incomoda. A maioria do ser humano não gosta de que os seus maus atos sejam esclarecidos, expostos. É inconveniente, é deselegante. Por isso que nas igrejas é muito difícil você ver um grande número de pessoas para poder sentar e ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Por quê? Porque no ensinamento da palavra de Deus aparecerá o expositor, seja o pastor da igreja, seja um outro ministro da igreja que foi escalado para dar o ensinamento naquele dia. Você está vendo aquele som ali atrás? É som de cliente. Não tem conserto aquele de baixo, o de cima funciona, mas já está ultrapassado também. Então, é muito comum acontecer você, numa igreja, a gente tem experiência com isso, e pelos anos que estamos na igreja, há mais de 32 anos que eu estou na Assembleia de Deus, e eu lembro quando eu era diácono e lá tinha, na sede, tinha 30 minutos de oração. Às vezes na escada da igreja ficava mais de 10, 15 pessoas esperando a oração acabar, simplesmente para não poder ter que ajoelhar para orar. Mas a maioria dessas pessoas hoje estão desviadas, com a vida destroçadas, com a vida ruim. Por quê? Tentaram enganar o Senhor, tentaram enganar a Deus, tentaram enganar os irmãos, os ministros que estavam lá na frente. Então a Igreja Assembleia de Deus tem por costume de orar de 19 horas a 19h30. Então muitos crentes, eles chegavam nos cultos e eu tinha função de diácono, às vezes ficava no topo da escada e a gente olhava para baixo e via um grande número de pessoas aguardando o término da oração. Você vê que o ser humano, ele tenta arrumar o seu jeito, para poder, na caminhada, ele tenta arrumar o seu jeito. Mas a forma que o ser humano procura arrumar a sua forma de viver, do que ele entende, do que ele acha, ele acaba prejudicando a si mesmo, o seu cônjuge e os seus filhos. É muito esse versículo, esse vídeo que nós estamos gravando aqui hoje, quando ele chegar nesse ponto aqui, ele pode ser desligado, a pessoa não vai querer assistir mais. Por quê? Porque a obediência, ela traz resultados bons. Ela traz benefícios. Você está entendendo? Eu vou repetir a leitura do verso 13 e 14 do capítulo 12 de Eclesiastes, que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Vou melhorar mais o entendimento. Esse é o dever de todo ser humano. Quando você chega no verso 14, diz assim, lembra que a sentença vem no final. Quando você faz uma prova de trânsito, você recebe a nota imediatamente? Não. Quando você está estudando numa escola que chega no fim do ano, você é aprovado no meio do ano? Não. Você é aprovado faltando 2 meses para findar o ano? Não. Você pode até ter tirado notas boas,
Mas se nesses até o 10º mês, mas se dentro desses 2 meses você cometeu alguma infração dentro do período ali que está para terminar o período das aulas, você pode ser punido ou não passar de ano, ser aprovado por causa do seu comportamento. Eu conheci muitos alunos e eu também passei por isso, eu sou testemunha disso, que fui aprovado pelo meu comportamento. Faltou nota para mim, mas o meu comportamento me aprovou. Em muitas áreas que estudei até aqui, seja na área do curso eclesiástico, seja na área do curso técnico, né? Então, esta é a palavra que está dizendo. O que está dizendo aqui? Porque Deus há de trazer juízo, e poucas pessoas gostam de ouvir isso, incomoda, a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom ou mal. Então, a obediência, ela é um fator que ela traz benefício ao ser humano. Pessoa que é obediente, ele é disciplinado. Ele tem ordem. Ele tem elegância para poder tratar as coisas. Você está entendendo? Ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser mediano, ele pode ser o que for. Mas se ele é uma pessoa obediente, ele é uma pessoa elegante. Ele é uma pessoa que escuta primeiro, tudo primeiro para depois ele falar. Você está entendendo? Ele não toma decisões precipitadas. Não passa na frente do seu chefe. Não passa na frente dos pais. Às vezes há pessoas que tem lá o seu chefe, mas ele quer ser mais do que o seu chefe. Jesus falou assim, que o boi, né, não é o animal maior do que... Jesus falou que não é um animal porque ele está na frente puxando a carroça que ele é maior do que o seu senhor. Não. Você está entendendo? Jesus usou isso, né? Usou esse termo. Não está aqui na minha anotação. Eu não vou explorar tanto esse ponto, não. Agora, lá em Deuteronômio, capítulo 30, capítulo 10, verso 12, né? O que está escrito lá? Deuteronômio 10, 12. Vamos ler? Foi um conselho que Deus deu, uma proposta que Deus fez para os filhos de Israel. Ó, Deuteronômio 10, verso 12 a 13. Está escrito assim, ó, para nós podermos entender melhor, né? Ó, 10, 12 a 13. 10, 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Por que Deus falou isso aqui para Israel naquele tempo? Você precisa voltar lá atrás no tempo. Quando os hebreus saíram do Egito, eles saíram na condição de escravo. Eles receberam a libertação. Agora você imagina bem, um povo que passou mais de 430 anos escravizados. É o tempo que os judeus ficaram, os hebreus ficaram na terra dos egípcios, mais de 430 anos. Um período eles viveram numa tranquilidade por causa de José, que era governador, mas depois José morreu, o tempo passou, a nação cresceu, os filhos de Israel ficaram numerosos. Veio um outro governante que não quis ter conhecimento da história dos hebreus, da história de José, mudou tudo. Agora os hebreus passaram a ser encarados como intrusos dentro da terra do Egito e foram colocados agora como escravos. Agora você imagina bem, quando os filhos de Israel saem do Egito, vamos
mesclar tudo aqui. Quando os filhos de Israel saem do Egito e vão em direção a Canaã, lá já tinha nações, quase 500 anos hoje, né? Lá já tinha nações instaladas nas terras, inclusive nas terras onde era da família de Jacó. Lá em Canaã, eles voltaram para a terra deles, chegaram lá, tinha gente lá, tiveram que combater as pessoas, porque as pessoas não iam aceitar eles chegarem lá. Portanto, na sua passagem em algumas cidades ou países ou nações, eles tiveram que travar guerras, porque aquelas pessoas não queriam, aqueles povos não queriam que os filhos de Israel passassem por ali ou que sobrevivessem. Porque já tinha pessoas instaladas nas terras. Eles já tinham uma forma de governança. Alguém era dominante naquele tempo. O Egito era, naquele tempo, uma nação que impunha sua autoridade sobre as demais nações, porque era uma nação que tinha muitas coisas a ser buscada e oferecida, pelo histórico que tinha o Egito. Agora os filhos de Israel saem, e Deus agora precisava orientar eles para sobreviver naquele lugar. Olha, vocês precisam obedecer agora, para o bem de vocês. Porque ali tinha nações pagãs, que faziam sacrifício de crianças ao deus Moloque, sacrificavam suas virgens, né, sacrificavam famílias inteiras para poder terem a bênção dos seus deuses. Desde nós lembramos de Moloque, lembramos de Dagon, lembramos de vários deuses ali que eram cultuados pelos povos daquele tempo. Então, Deus não queria que Israel se misturasse com esse tipo de crença, porque esse tipo de crença contrariava a autoridade divina. Onde Deus mandou alguém sacrificar uma criança? Exceto no tempo de Isaac, mas que o próprio Deus mesmo poupou Isaac. Então vamos sintetizar aqui. A obediência, ela traz frutos. A obediência, ela traz bênçãos para a vida da pessoa. Às vezes, no cenário que nós estamos vivendo, obedecer parece ser humilhação. Não. O filho, muitas das vezes, hoje briga com seu pai ou com a sua mãe, simplesmente porque ele disse, olha, você não vai poder sair, porque está perigoso, você não ir lá. Briga com a mãe, briga com o pai e sai com seus amigos. Alguns não voltam, por quê? Por causa da desobediência. Houve vezes da minha mãe não me deixar sair. A minha mãe falou, você não vai sair. Eu obedeci. Houve vezes que eu precisei também não permitir o meu filho sair. Ele obedeceu. Mas eu já lidei com situações de filhos quererem avançar nos seus pais, porque o pai não queria deixar sair ou a mãe. Os pais já estavam mais velhos, aquele brutamonte daquele homem impôs a sua autoridade sobre os seus pais e foi, mas me pergunta se está vivo. Então, a questão que eu estou dizendo é igual está aqui na leitura anterior. Obedecer aos mais velhos é um dever das crianças e dos jovens imaturos. Imaturo por quê? Porque não conhece a vida. Às vezes, quando o jovem chega numa idade entre 13 e 14 anos, ele já acha que ele sabe tudo. Ele já acha que ele já conhece o mundo. Dentro desses 14 anos que esse adolescente viveu, ele não viu catástrofe. Ele não sentou para ver uma notícia. Ele não sabe o que está acontecendo do outro lado do planeta. Ele só vai ter conhecimento quando ele tiver adulto. Por isso que nós estamos tendo um problema agora aí de um vírus que está acontecendo aí. Muitos, tudo bem, existe uma parte que é exagero, mas e os cuidados? Então muitos não se atentam, muitos não procuram obedecer às ordens que se dão, né? Mesmo que pareça estranha, né? Você ficar em casa fechado, enclausurado, é ruim. Mas as autoridades estão pedindo, vão fazer como agora?
Então, os jovens, eles têm essa mania de desconsiderar uma ordem do pai ou da mãe, exceto que seja pai ou mãe ou governante ou autoridade. Algumas dessas pessoas costumam exceder nas suas autoridades. Existe excesso também nas autoridades. Agora, a desobediência traz consequências desastrosas, né? Então aqui está dizendo, ó, ainda que eles não conhecem a vida, não conhecem as armadilhas que existem, né? E não sabem separar a diferença entre o certo e o errado. É muito comum hoje você ver jovens sendo induzidos ao erro simplesmente porque ele foi convencido de que aquilo ali era o correto. Mas o pai e a mãe do filho não vai lá. Você quer ver a dor maior para uma mãe? Ela pegar o seu filho no braço, já sem vida, e chorar. Talvez as pessoas em volta não vão entender aquilo, mas lá no íntimo da vivência deles, essa mãe, ela pode ter falado: meu filho, não se envolva com isso. Isso pode te trazer problemas. E de repente esse filho não obedece, daqui a pouco ela tem que abraçar ele morto. Por quê? Porque ele desobedeceu uma ordem da mãe. Ele desobedeceu um conselho do seu pai. E o fim dele foi cedo demais, seja esse rapaz ou uma moça. Então, a obediência, ela traz grandes benefícios. Se você olhar aqui, ó, Êxodo 15, 26, a obediência traz proteção. Quem obedece alcança a proteção de Deus. Êxodo 15 e 26. Já que eu estou falando mais para, mesmo que você que não é cristão está assistindo esse vídeo, muito obrigado, bem-vindo, né? Mas é um vídeo mais inclinado ao povo cristão, mas serve também para os outros. Ó, 15, 26. O que está dizendo aqui em Êxodo 15, 26? Alguns já estão até desconsiderando. Você tem ideia, o negócio está tão estranho no meio do cristianismo que muitos cristãos e até mesmo certos pastores estão desconsiderando os livros do Antigo Testamento. Dizem que não serve mais. Nós temos um grande número de crentes, mas um aumento expressivo do pecado no meio do povo, simplesmente porque nós estamos omitindo verdades. E esse rapaz aqui, ó, Money, é o perigo. Êxodo 15, 26 diz assim, olha lá. Disse, Deus falando: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Aqui tem inclinar os seus ouvidos é o quê? Ouvir quem está dizendo, né? Aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Então, quando nós obedecemos a Deus e temos uma vida separada do pecado, nós temos a proteção divina, né? Estou falando da obediência. Então, obedecer a Deus, o seu estatuto, obedecer o seu pastor, obedecer o seu líder espiritual, não é você deitar no chão para ele pisar por cima de você, não. Isso aí também não é isso. É obedecer os seus ensinamentos, sua orientação. É uma falta de respeito muito grande. Você está num grupo de pessoas e de repente todos estão ali obedecendo os preceitos e você chega diferente, vestido estranho, com alguns arranjos estranhos. É uma afronta. Você não está afrontando o seu líder, você está afrontando o seu grupo, os seus irmãos, que estão todos ali, todos ali estão procurando obedecer, seguir uma orientação de Deus, os estatutos do Senhor, através do seu líder, e você está diferente. De queixo duro.
Aí a tempestade chega na tua casa, você vem bater na porta do seu líder para pedir que ore, pedir que te ajude, mas você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa se arrepender da sua intransigência. Você precisa se arrepender do seu mau comportamento. O seu mau comportamento pode trazer o mal para sua casa, para sua família. Pode trazer o mal para você. Você pode ser uma pessoa infeliz na sua vida. Quer que eu repita o versículo? Vou repetir novamente. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares o teu ouvido aos seus mandamentos. E não é difícil de se fazer. Não. E guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Aleluia. Daqui pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Tá entendendo? O vídeo tá ficando longo, né? Oh, Deus. Outra coisa, quando nós obedecemos a Deus, nós amamos a Deus. João 14, verso 15 e 23. Já tocou a sineta já? Pai eterno. Que é isso, meu Deus do céu? Eu achei que ia dar tempo de eu terminar o vídeo antes da sineta tocar. Desculpa aí. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Atos capítulo 5, verso 32. Quem obedece a Deus tem o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo na sua vida. Atos 5, 23. O Espírito de Deus passa a vir fazer morada na pessoa. E a pessoa passa a sentir algo diferente na sua vida. A presença de Deus estará constantemente na sua vida através do Espírito Santo. Hebreus 5, 8 a 9. O próprio Jesus Cristo obedeceu a Deus. Ele obedeceu à morte de cruz, acreditando em algo melhor. Não é verdade? Eu estou sentindo uma essência divina aqui. Por quê? Porque quando eu falo de Jesus, um homem que, quando ele orou a Deus dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim, Senhor. Mas se não for possível, seja como for a tua vontade. Olha só que filho obediente. Olha, Hebreus 5, 8, 9. O que está dizendo? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O escritor dos Hebreus falando de Cristo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ou seja, a obediência de Cristo ao seu Pai, o Criador, fez com que a salvação de Deus se estendesse até a mim, do outro lado do planeta. Porque havia um entendimento naquele tempo que só os judeus tinham. Quem se juntasse aos judeus, fosse circuncidado, é que tinha salvação. Mas Cristo mudou isso na morte de cruz, estendendo, abrindo os braços para o mundo inteiro, para que todo homem, toda mulher alcançasse a salvação. Obediência. Eu só estou dando uma síntese, porque esses assuntos que eu estou passando aqui, ele requer maior tempo. E no vídeo não dá tempo. Bora lá. Romanos 13, 1 e 2. Aqui diz que nós temos que obedecer às autoridades. Obedecer às leis. Né? Efésios 6, de 1 a 3. Diz que nós precisamos obedecer aos nossos pais. Pai, filho deve obedecer pai e mãe. A Bíblia diz, que está escrito lá em Efésios capítulo 6, que diz assim, que os filhos devem obedecer aos seus pais para que vivam muito tempo sobre a terra. Boa parte dos filhos que não existem mais, que já se foram porque desobedeceram aos seus pais. Sim ou não? Você vai dizer que não? Alguns morreram de outra forma. Mas boa parte que vieram a óbito em toda a vida, a maioria deles desobedeceram o pai e mãe. O pai diz: meu filho, não entre naquele lugar, aquilo é perigoso. Meu filho, não anda com má companhia, é perigoso. Meu filho, não se envolva com isso, não faça isso. E o bichinho faz. Né? Então, obedecer pai e mães
Vós, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, para que vivam muito tempo sobre a terra. Né? Ou seja, para que seus dias sejam alongados. Salmo 34, 7 a 17. Os que temem a Deus, né? Deus envia o seu anjo, diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Então Deus dá livramento àquele que obedece a sua palavra. Provérbios 19, 16. O que diz? Vamos ler lá? Provérbios 19, 16. Deixa eu ver aqui. Para terminar aqui, que já encerrou. Provérbios 19 e 16. Rapaz, achei que eu ia fazer um vídeo de 15 minutos, pai até. 19, 16, que diz assim. Ó. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Né? Mas o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Então a obediência, ela é um dos fatores que contribui para a saúde espiritual de um crente. Obedecer a Deus. Mas a obediência não é só para uma pessoa ou uma classe de pessoas, não. A obediência é para todos, principalmente o cristão. Há na igreja pessoas que acham que o outro deve obedecer mais do que ele. Há na igreja pessoas que acham que ir num dia de ensino de doutrinária é só para determinadas pessoas, não é para ele. Eu já vi pessoas confessarem isso. Eu já tenho a minha vida formada, eu não preciso de ensinamento de igreja, não. Sendo membro da igreja. Então, o que acontece? Quando nós deixamos o Espírito do Senhor, o que está dizendo aqui? Atos 5:32. Eles receberam o Espírito Santo porque obedeceram ao Senhor. E o Espírito Santo só vai vir fazer morada na minha vida ou na vida de seja quem quer que seja, se obedecermos ao Senhor, se guardarmos os seus mandamentos. Então, a vida cristã não é, a obediência não é para um número específico de pessoas, é para todos. E a obediência inclui respeito mútuo. E quando eu obedeço a palavra, eu amo o meu próximo. Quando eu obedeço o Senhor, eu guardo os seus estatutos. Quando eu obedeço o Senhor, eu respeito meu irmão, respeito meu marido, respeito a minha esposa, os filhos respeitam seus pais, respeito seus líderes, respeito os professores em sala de aula, respeito as autoridades, respeito os seus patrões. E é muito difícil um homem que não tem disciplina ser próspero, porque as pessoas acham que ser próspero é por um período alcançar uma fama momentânea. Não, a prosperidade na vida do homem é quando ele tem coisas que completam a sua vida. Primeiro, se ele tiver dinheiro, tudo bem, bênção. É um tipo de prosperidade. Mas se ele tiver paz, é uma prosperidade acima daquele que tem dinheiro. Está terminando o vídeo aqui. Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.